Não existe produção pecuária sem cercas. Está aí uma das mais essenciais estruturas que sustentam a agitada rotina de uma fazenda. E nesta edição do DBO Destaca, terei o prazer de conversar com Gustavo Nogueira, gerente de negócios da Belgo Arames, empresa que responde por mais da metade do mercado brasileiro de cercas agropecuárias, e que encontrou um promissor caminho para inovar nesse segmento, deixando de ser apenas uma empresa fornecedora de arames para se tornar uma provedora de soluções. A empresa possui mais de 2.000 clientes no agronegócio, detém uma marca avaliada em 250 milhões de dólares e é controlada pelas multinacionais ArcelorMittal e Bakers. Tudo bom, Gustavo? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela oportunidade dessa conversa e falar sobre algo tão importante para as fazendas, né? Um pilar tão essencial aí para o dia a dia dos negócios pecuaristas. Qual o tamanho do mercado de cercas pecuárias no Brasil e agropecuárias de uma forma geral? E considerando toda a experiência de vocês, todo o repertório de vocês da Belgo no segmento, quais os gargalos, os desafios, as falhas, né, que a empresa costuma observar quando entra em alguma propriedade para instalar ou para reformar? Gargalos em relação à instalação e conservação dessas estruturas. O mercado de cercas é um mercado bem interessante. A gente costuma fazer uma analogia com que o que se vende de cercas aí por ano daria para ir e voltar à Lua, fazer uma cerca nesse percurso aí, indo e voltando à Lua. Então é um mercado muito grande, um mercado extenso. E o que nós notamos na propriedade, a cerca ela é composta do arame, que a gente costuma dizer que é a alma da cerca, a madeira, em que vai sustentar esse arame, vai sustentar as distâncias dos fios, e a mão de obra, os três componentes básicos de uma cerca. Então, o essencial para uma cerca bem feita são os três componentes juntos. Você tem que ter um arame de qualidade, um arame que vai resistir ao impacto do animal, vai suportar, então, essas investidas, vai durar com o tempo, vai ter uma vida útil prolongada de acordo com as suas coberturas de zinco. E as madeiras em si, as madeiras têm que ser madeiras duráveis, você tem que usar, às vezes, algum método de proteção nessas madeiras para elas durarem no solo. E a mão de obra tem que ser algo bem feito. Não adianta você ter todos os componentes e fazendo uma analogia de novo ao confeiteiro do bolo, e não ter alguém que faça o bolo bem feito. Então, uma cerca é essencial, os três componentes. Uma cerca ela tem todas as características para ela ter eficiência dela e durabilidade. Então, depende de um profissional qualificado para fazê-las, e inclusive os tensionamentos, os cantos, que são a alma da cerca. Você precisa de alguém que entenda do assunto. Recentemente vocês lançaram uma nova unidade de negócios, a Belgo Cerca Rápida, focada na instalação completa das cercas nas fazendas. Com isso, a empresa deixou de ser apenas uma fornecedora de arames e passou a ser uma provedora de um importante serviço para a pecuária. Quais são, portanto, os benefícios gerados para as fazendas por meio dessa nova divisão? Nessa ida ao campo, nós percebemos aí uma escassez de mão de obra. Não tinha mão de obra, e a qualificação dessa mão de obra. E boa parte das cercas, elas são realizadas pelo pessoal interno da própria fazenda. E a gente costuma dizer, né, o pessoal interno da própria fazenda, ele tem que cuidar do que dá retorno para a fazenda, tem que cuidar do boi, cuidar da lavoura, e não ficar perdendo tempo arrumando cerca ou construindo cerca. Então, essa dor latente do produtor, dessa falta de mão de obra, falta de mão de obra qualificada, nos fez investir nesse caminho e lançar a primeira startup do Brasil de serviço, e que se propõe a entregar a cerca pronta ao produtor, não mais só o arame. E nós começamos a ver isso, fazer estudos, desenvolvemos maquinários para automatizar o máximo possível, e hoje nós temos um modelo, o Belgo Cerca Rápida, que se propõe a entregar a cerca mais rápido ao produtor, permitindo que ele consiga utilizar, então, as suas pastagens mais rapidamente, ganhando dia nisso. Para vocês terem uma ideia, as nossas mensurações aqui fala que uma equipe de 3 cerqueiros no sistema tradicional, ele conseguiria fazer de 1 a 1,5 km por mês, e já o nosso sistema faria de 5 a 10 quilômetros por mês, utilizando automação e alguns processos nessa construção de cerca. Então, foi aí que nos motivou a lançar e ajudar o produtor nessa dor que ele tem, que era a construção da cerca, uma cerca eficiente, qualidade da Belgo, a questão de
compor esses três elementos aí de uma cerca que eu comentei com vocês, a mão de obra, o arame, a madeira, agora você contrata o cerca rápido te entrega o quilômetro cercado. Indo nesse ponto de que é bem mais rápida a instalação da cerca, o que a gente pode considerar em relação ao ganho financeiro para o produtor, né? Já que o serviço é bem mais rápido que o tradicional, e isso faz com que o pecuarista possa usufruir da sua pastagem com mais antecedência. Ele fica menos tempo parado. Uma instalação hoje, 1 quilômetro de cerca, você vai encontrar no mercado aí pronta de 15 a 20 mil, depende da região. E é comum se você não vê uma propriedade sendo vendida, e você fala assim, você vai lá nas inscrições da propriedade, está lá, tem tanto de água, tem casa, tem curral, mas você não fala que tem 100 quilômetros de cerca. 100 quilômetros de cerca estaria algo em torno de quase 2 milhões de reais de cerca. E você não vê essa valorização da cerca, que é um elemento de investimento alto numa propriedade. Então, a gente propõe com um sistema de cerca rápida disponibilizar mais rapidamente ao produtor o acesso ao pasto, né, que tem prazo de validade de você pegar a gramínea na altura em que ela vai fornecer maior teor de proteína, ser mais adequado ao uso, então você consegue entregar, facilitando o manejo dos animais. Então a proposta é essa mesmo, é entregar mais rápido, é entregar com segurança, tem toda a questão de legislação trabalhista que você evita tendo um terceiro na sua propriedade. Então tem o risco da facilidade da contratação, e você não tem mais preocupação, contratou, rapidamente vai estar o seu quilômetro cercado ali. Essa que é a grande vantagem que se propõe essa startup nossa, Cerca Rápida. Dá para considerar que essa exploração, digamos assim, antecipada do pasto, permite ao produtor equalizar o investimento? Sim, ele tem os ganhos, né? Ele tem o ganho de dias de pastagem, igual eu fiz aquela simulação, vamos supor que ele consiga aí 5 vezes, uma coisa de um mês, de 5 meses de uma obra, você entrega em um mês, você consegue usufruir daquela pastagem antes, e da segurança toda, né, em volta disso, da facilidade de contratação, da tranquilidade que você tem, não tem que ficar correndo atrás de um elemento ou outro que falta para você construir sua cerca. Então, os ganhos os tangíveis aí são nessa questão da utilização antes da sua propriedade, e os intangíveis são as suas comodidades todas, né? Como que surgiu essa ideia? Quais os investimentos? E você também comentou que existe todo um maquinário próprio, né, desenvolvido especialmente para a instalação das cercas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses detalhes e, se possível, também tiver algum case para relatar para a gente, algum exemplo prático, né, do quanto que o Belgo Cerca Rápida realmente é mais rápido, mais eficiente. Isso é bem interessante, a gente sentiu essa dor do produtor e nós começamos a investigar e fizemos um protótipo de uma máquina e nós fomos testar ela num dia de campo. E nesse dia de campo, com vários produtores, e você conversando com eles, você viu o brilho nos olhos deles da solução. Você falou assim, pô, isso aqui, eles estão precisando disso. Inclusive, nós fomos em uma propriedade demonstrar lá, e o próprio produtor falou, pô, quanto que custa? Eu quero fazer, eu estou com um monte de cerco para fazer aqui, não consigo mão de obra. Então, na verdade, isso nos motivou a investir no maquinário, a trabalhar esse maquinário, e adequando às várias situações no Brasil. Fizemos testes no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, até chegar num maquinário resistente. É claro que sempre cabe melhorias, mas hoje nós temos um maquinário bem eficiente, e foi dessa então dor do produtor que surgiu esse desafio para a gente. E a primeira obra que nós fizemos, a obra oficial de venda mesmo, foi para a Embrapa de Gado de Corte, em Campo Grande. Nós fechamos lá 6 quilômetros para eles, de cerca de arame liso, em 12 dias. Então essa foi o nosso start no projeto, e agora já tem uma série de outras obras no Mato Grosso, no Pará, que já estão em andamento aí. Outra inovação que vem sendo fomentada pela Belgo diz respeito às cercas para lavouras, solução ideal para os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Quais são as características dessa categoria e como está o seu desempenho?
Essa é uma outra dor que nós percebemos do produtor, né? Estamos falando de dores, mas essa é uma outra dor que era a questão das lavouras, né? As lavouras, as invasões, principalmente do javaporco. O javaporco tem causado um dano enorme e ele está presente no Brasil como um todo. Você encontra danos causados por esse invasor em lavoura, em todo o Brasil, principalmente no Mato Grosso. Você vê relatos de perda de produção de 10%, de 15%, de 20% de lavouras, principalmente de milho. E a gente começou a tentar buscar uma solução. Existia a ideia de uma cerca elétrica, nós começamos a testar, e aí nós chegamos uma conclusão de uma barreira física mesmo, que é a cerca pronta, é a cerca Javapur, é uma cerca composta de fios horizontal e vertical, em que você tem uma barreira física à passagem do animal. E começamos a fazer testes, testamos aqui em Minas, testamos no Mato Grosso e viu que a solução de fato funciona. Ela pode, em casos críticos, ela pode ser associada até com cerca elétrica na parte de baixo, para evitar que o animal vaze, né, a cerca, mas é uma cerca muito eficiente que já está sendo instalada em grandes produtores, e os primeiros relatos aí de sucesso na contenção desses animais. E a gente vê, então, essa possibilidade dessa expansão dessa cerca para todo o Brasil e ajudando o agricultor aí a eliminar esses prejuízos com esses invasores aí. E outra grande aposta da Belgo para esse ano é o seu e-commerce, que foi lançado no ano passado, com a missão de ser um marketplace com todos os itens necessários para a construção de uma cerca, inclusive produtos produzidos por outras empresas, né? Como que está o desempenho e a capilaridade desse canal e os planos da Belgo para fomentá-lo no decorrer desse ano? O e-commerce, nós vimos essa necessidade dessa multicanalidade. Hoje, quem define como quer comprar e onde comprar é o consumidor, e a gente tinha que ter esse canal. Então nós desenvolvemos uma loja Belgo, a www.lojabelgo.com.br, para atender o consumidor e uma cobertura nacional. A gente tinha relatos aqui de produtores falando assim: eu estou aqui num estado e não estou encontrando determinado produto da Belgo. Então, na nossa loja, o primeiro intuito foi disponibilizar todo o nosso mix de produto para todo o Brasil. Então, nós começamos fazendo testes, porque depende de aprimoramentos. Nós começamos em Minas e fomos expandindo para o Sudeste, Sul, e agora entramos no Nordeste. Então, hoje nós estamos no Brasil todo, atendendo através da nossa loja de e-commerce, e usamos a nossa rede de lojas, né, nossos parceiros, para ajudar nessa distribuição, nessa cobertura de mercado. Então, nossos parceiros estão no nosso marketplace, também ajudando na cobertura. E esse conceito que você falou de marketplace, nós estamos colocando todas as linhas de produto voltadas para o agronegócio. Através dos nossos parceiros, de outros fornecedores, a gente abriu esse e-commerce para disponibilizar uma cobertura e soluções mais adequadas para o produtor. Ele vem crescendo e a gente vem buscando cada vez mais fornecer produtos e futuramente serviços através dele, e que possa facilitar a vida do produtor, e ele define onde quer comprar, a melhor maneira dele comprar. Então é bem interessante o e-commerce. Ele tem alguns relatos de um produtor aí que ele estava no final de semana em casa, mas ele queria ir para a fazenda, ele tinha que levar um arame para lá, então ele fez a compra no e-commerce, e assim que chegasse a empregada dele, né, a moça que trabalha na casa dele, ele ia avisar o cerqueiro, para o cerqueiro passar lá e pegar o arame e levar para a fazenda. Então tem algumas comodidades. Você começa a ver alguém uma pessoa de uma grande capital comprou também para entregar na fazenda, já que não tinha acesso fácil. Então, alguns relatos que você vê que, de fato, ele está cumprindo o papel que a gente propôs do e-commerce, de fornecer nosso mix completo e com uma cobertura nacional. Só para fechar, Gustavo, quantos itens em média já tem na plataforma e basicamente quais são os principais produtos que estão sendo mais procurados? Na plataforma, os produtos mais procurados são a linha da Belgo, mesmo a linha de arames, os arames farpados. Tem um detalhe interessante: a gente tem uma cerca pronta para jardim. É um produto que a gente tinha pouca saída
nas nossas lojas, e no e-commerce é um dos produtos que mais vende para proteção de jardim. O pessoal usa também para a parte de contenção de animais domésticos. Então, apareceram alguns itens, mas o principal ainda é os arames de agropecuária mesmo, que tem uma saída grande. Essas telas da linha de contenção de javali, o javaporco, a tela para caprino, vem saindo bem, de uma forma variada. Hoje nós estamos com nos itens da Belgo, mais ou menos em torno de 250 a 300 itens, mas agora tem dos parceiros que eu não sei te precisar o volume, são muitos itens, tem vários, tem ferramentaria, tem IPI, tem a parte de cerca elétrica. Hoje nós demos uma expandida de acessórios para cerca, hoje está bem grande o e-commerce, vale a pena vocês entrarem lá e conhecer a lojabelgo.com.br, vale a pena visitar. Excelente, Gustavo. Agradeço muito sua participação, suas visões. Muito legal ver o trabalho da Belgo, toda a inovação que ela está promovendo nesse mercado. E até uma próxima oportunidade, então. Opa, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.